Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, Pastor Jó tem mais um vídeo para abençoar sua vida, para edificar sua fé. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a disposição de seguir a Jesus ou de servir a Jesus, tendo em vista que ninguém que segue a Jesus ou que serve a Jesus segue sem disposição. É muito necessário se dispor para poder conseguir de fato viver junto com Jesus, principalmente nessa terra onde somos sujeitos ou submetidos a pressões terríveis, às aflições. Enfim, quero meditar um pouquinho com você na palavra de Deus, hoje especificamente no texto de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude a compartilhar aí esses vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas pelas boas novas do Evangelho. Quando nós falamos de disposição, tem muita coisa, né? Mas olha só, disposição é um posicionamento e vai muito além. Por quê? Olha só, atitude de prestatividade, ou seja, aquele que não tem disposição não presta. E exatamente isso. E nós vamos entender um pouquinho disso à luz da palavra de Deus. Por exemplo, quando eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas ficam meio que chocadas. Como assim? Só porque não tem disposição já não presta? É exatamente isso. Para servir a Jesus é necessário ter disposição, um posicionamento de prestatividade, de voluntariedade. Você já viu aquela pessoa que é prestativa? Gente, isso é maravilhoso e é justamente isso que Deus espera de nós. Quando Jesus vai dizer, por exemplo, olha, vocês são o sal da terra. O que ele diz? Se o sal ele não cumpre o seu propósito, se ele está insípido e já não salga, ele não presta, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Porque um servo que não serve é um servo inútil. Há um texto também que mexe muito comigo, que está em Mateus capítulo 22, versículo 14, que vai dizer assim: muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Gente, o desejo de Deus é salvar a todos. O desejo de Deus é usar a todos, porque os campos estão brancos, porém são poucos os trabalhadores, são poucos aqueles que se dispõem. Então, por mais que Deus chame a muitos, Deus só vai usar aquele que disser sim para ele e se colocar à disposição. Então eu preciso entender que Deus não chama capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, ou seja, aqueles que estão à disposição, aqueles que dizem sim para Ele. A partir desse momento Deus os unge e começa então a capacitá-los. É o que nós vemos, por exemplo, com aqueles 120 do dia de Pentecostes. Eles disseram sim, eles creram, eles estavam juntos em oração, unânimes em um só propósito, ou seja, eles já haviam se decidido de fato, e aí por conta disso Deus vem e os reveste de poder, os capacitando para aquela boa obra. É preciso entender isso. Primeiro eu me disponho, depois Deus vai me ungir para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Disposição para servir. Pastor, por que disposição para servir? No texto em que nós vamos analisar agora, de Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62, nós vamos observar Jesus repreendendo algumas pessoas que estavam dizendo que queriam segui-lo. Ou talvez ensinando essas pessoas, deixando bem claro que seguir a Jesus e servir a Jesus não é brincadeira, não é fácil, não é simples, mas, deixa eu te dizer, com certeza valerá muito a pena. Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Jesus está no caminho com algumas pessoas, e aí uma dessas pessoas diz: Senhor, eu quero te seguir. E aí Jesus vai dizer para ele: olha, cuidado, porque as raposas
elas têm os seus covis, os passarinhos têm o seu ninho, mas o filho do homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Uau! Jesus não tinha onde nem dormir. Não, não é isso que Jesus está querendo dizer nesse texto. Porque Deus, ele sustentava seu filho, cuidava dele, ele tinha sim, como se manter no seu ministério terreno aqui na terra, ele tinha pessoas que o sustentavam, ele tinha seu tesoureiro, mas ele estava deixando bem claro que não é confortável seguir a Jesus. Em muitas oportunidades vai faltar segurança, vai faltar conforto, e as pessoas que colocam esse tipo de coisa em primeiro lugar, ao invés da vontade de Deus, não têm condições de servir a Jesus ou de segui-lo. Por isso é necessário ter disposição, porque se não tiver disposição, você não faz. É preciso ter ciência do que é de fato seguir ou servir a Jesus. Jesus está dizendo, filho, cuidado, porque não é seguro em muitos momentos e não é confortável. E aí nós poderíamos dar vários exemplos sobre isso, exemplos atuais, de pessoas que servem a Jesus e que são tiradas muitas das vezes do seu conforto, do seu dia a dia e de tantas situações para poder segui-lo, servi-lo, cumprir o chamado pelo qual o Senhor estabeleceu na sua vida. Então, não é simples. Aí Jesus pega e faz um convite. No versículo 59 vai dizer, olha, segue-me. Porém um homem disse, ó Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E aí Jesus é duro com ele e vai dizer, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus. Uau, Jesus foi insensível, porque o rapaz estava com o pai morto. Não, o rapaz não estava com o pai morto. Se o pai dele estivesse morto, ele não estava no caminho conversando com Jesus. Ele estaria assim, segundo a tradição judaica, cuidando das coisas do velório do pai. O que ele estava querendo dizer para Jesus é, meus pais ainda não morreram, então deixa eu ir para casa, cuidar deles, depois que acabar as minhas responsabilidades, sabe, depois que eu estiver mais tranquilo, aí sim eu te sigo. E Jesus o repreende. Por quê? O tempo urge, o tempo é agora. Se a gente ficar olhando para as nossas responsabilidades, a gente nunca vai servir a Jesus. A gente nunca vai seguir a Jesus. Nós nunca vamos cumprir o nosso propósito. E com isso, vidas, infelizmente, serão perdidas. Almas que dependem da anunciação do Evangelho para serem despertadas não serão alcançadas. E a culpa será de quem? A culpa será nós, que fomos negligentes, que fomos preguiçosos, que não tivemos disposição de servir ao Senhor. Então, Jesus está deixando bem claro que servi-lo no reino deve ser uma prioridade. E eu te pergunto, será que servir a Deus tem sido a sua prioridade? Você tem se dedicado ao serviço, à obra de Deus? Terceiro e último, versículos 61 e 62. Olha, outro ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixe-me primeiro me despedir dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aqui já não é para o serviço, é apto para entrar nesse reino. O que Jesus está dizendo com isso? Olha, para me servir, para me seguir, é necessário renunciar. Às vezes nós vamos ter que renunciar muitas coisas. Renunciar o meu eu, renunciar os meus desejos, renunciar às vezes tempo com algumas pessoas que amamos.
Sabe? Não que você vai abrir mão delas de forma alguma, são importantes, fazem parte do seu ministério, a sua família, mas é necessário ter renúncia. E a partir do momento em que você assume esse compromisso com disposição, não fique olhando para trás e lamentando as coisas que você deixou, não. Porque Jesus é mais importante do que tudo. Jesus é o que nós temos de mais precioso. E servir e seguir a Ele é de fato um privilégio. Amém? Espero que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço.